Boa noite. Buenas noites a todos. Oi, pessoal. Tudo bem? Tá ouvindo? Todo mundo ouvindo? Temos agora 3.000 pessoas ao vivo, acompanhando online. Todos acenando aqui. E Max. Bom, meu petista favorito. É um querido amigo meu. Vamos lá, né? Dar continuidade às nossas lives. Presença confirmada da doutora Maitê. Caramba! Legal. Vai ser também incrível. Muito bacana. Muitos compartilhamentos de bastante conhecimento. Bom, vamos lá, então? Seguindo emoções e saúde na astrologia, perdão, segundo as ciências orientais, no seu caso, medicina tradicional chinesa, e eu com os Vedas, né, Ayurveda e astrologia védica. Eu falei sobre... não falei, não dei dicas, Eu não né, pessoal? deixei. Então, vamos lá. Eu esquerdo aqui, deixa eu botar a minha lupa. Certo. A Lua. Então, tá, eu vou falar. Certo. Ok. Depois ele vai fazer a edição e deixa disponível também no YouTube, tá, pessoal? No canal dele, onde tem muito mais informação sobre o trabalho dele, muito mais, para quem é da área, assim, mão beijada, pessoal. É claro que para aprofundar, aí é só com ele mesmo, né? Ele tem cursos, enfim. Já tem o povo já perguntando já quando é que a gente vai fazer, ele já tem já alguma coisa, mas, enfim. Bom, vamos lá. Chandra. Lua em sânscrito, eu gosto de usar os dois principais nomes, né? Chandra, que significa noite, é relacionado com... Chandra é o Deva, o deus relacionado à lua, tá? Então, o significado dele é brilho, brilhante, o oposto, que é noite, também é vegetais, está relacionado com os vegetais, vegetação, perdão, com a maré, com as águas. O elemento governado pela lua é a água. Por que eu estou falando já da lua e emoções? Simples. A lua, ela governa a mente. Tá? Em todas as ciências dos Vedas, você vai ver a lua relacionada com a mente. Por que brilho e noite? Claro, porque ela tem as suas fases, ela não brilha sempre, né? Ela vai de nova a cheia, depois de cheia a minguando até a novamente. A lua, ela fora amaldiçoada na mitologia a não brilhar sempre. Então, de tempos em tempos, ela brilha. Então, ela tem a sua fase que dura 28 dias. Na mitologia, é considerada as esposas do deus da lua, cada um desses 28 dias com seus significados, e eu diria que 99% dos calendários no mundo são com base nisso, tá? Com algumas adaptações, mas
a base são esses 28 dias lunares. Tá? Certo. E ela governa a mente. Significa que, não é, que ela não brilha sempre. E não deve brilhar sempre. O seu elemento, eu estou tentando relacioná-lo com a mente o máximo possível. O elemento que ela governa é a água. Grande parte, a maior parte do nosso corpo é água, constituído por água. A maior parte do planeta é constituído por água. Daí você já percebe a importância da Lua, né? Inclusive em relação às marés, né? O movimento das marés tem relação com a Lua. E essa relação influencia também a mente. A relação dela nos textos védicos em ser considerado, está relacionado com a mulher ou a mãe, né, a parte materna, porque está relacionado com outro nome dela que é Soma. Esse nome é interessante porque ele tem dois significados importantes. Um que é mantenedor da vida, né, aquele que mantém a vida, e o outro, Soma, é o drink, ó. Tudo bem, é o drink dos deuses. É a bebida dos deuses. Tem uma importância em ser bebida dos deuses, porque o que diferencia, na mitologia, o que diferencia os deuses dos demônios é que os deuses, eles têm vida eterna. Olha a importância da lua. Essa bebida era para dar vida eterna aos deuses. Era o que mantinha os deuses vivos eternamente. Isso tem uma relação conosco, que é, resumidamente, restaurar a nossa divindade. E qual é o caminho para isso? O caminho para isso é preservar a mente. Uma outra relação das fases da Lua é com os sentidos. Os indrias, ou os indrias. Os sentidos nada mais são, né, os nossos sentidos: visão, olfato, audição, tato e paladar. São antenas que nos conectam com a natureza à nossa volta. Os sentidos são as antenas que vão conectar nós, ou seja, a nossa mente e todas as outras suas camadas, né? Buddhi, que é intelecto, Chitta, que é a parte mais profunda, mais interna da mente, e todas as demais. Os sentidos são eles que vão conectar a mente, o que o corpo, o que a natureza à sua volta, a que você está se expondo, né? Os sentidos serão as antenas para informar a mente e todas as suas camadas. Então, se você se expõe com coisas deletérias, por exemplo, com a mente, luzes, barulho e tudo mais que a sexta-feira culturalmente pede, isso tem um custo alto para a mente. A médio e longo prazo, pior ainda. Então, o cuidado com os sentidos, via práticas de controle. Não controle, eu não gosto muito de usar a palavra controle, mas inicialmente, ok, podemos usar isso. Controle da mente. E como? Tudo bem, eu costumo repetir que tudo que a gente controla, tenta controlar, nos controla.
Mas tem uma coisa que nos foi permitido controlar quando a gente encarna em corpo. A única coisa, nada mais a gente controla, é a nossa respiração. Então, a respiração é um ótimo início para quem quer ter uma proximidade com a mente e as camadas mais profundas da mente. Sem isso não é possível. E, é claro, também preservar-se de estímulos... Oi? Deletério. Não, pode, termina já. Eu quero te fazer uma pergunta. Por favor. Você falando que tem uma relação, cada sentido, né, vai ter uma relação, todos eles têm uma relação com a mente. E, pelo menos na acupuntura, tem vários aspectos da mente, que nem eu comentei na terça-feira. Na parte dos Vedas também tem isso daí. Então, se tiver, cada um dos tipos de sentidos vai influenciar um tipo de mente. E, por exemplo, só para fechar um pouquinho isso com a respiração que você falou, né? A gente pratica a respiração para meditação e tudo mais, e aí tem o vizinho aqui com o putz-putz batendo alto, isso acaba interferindo, ou luzes, de alguma forma, acaba interferindo especificamente de alguma forma, ou de modo geral? Todos os sentidos vão influenciar a mente de modo geral, especificamente não, tá? Agora, quanto a esse que você comentou agora, o ideal é que via prática, o ideal não, a perfeição seria você, não importa o ambiente que você esteja, porque às vezes a gente pode escolher muitas vezes, algumas vezes não. No trabalho, por exemplo, se eu disser que sim, que os lugares calmos são os melhores, alguns outros lugares se tornam não favoráveis, né? Trabalho, por exemplo. E a ideia é que com a prática, qualquer ambiente seja possível a prática de manter uma mente saudável. Eu vou tentar ao máximo evitar controle. Controle não é possível controlar a mente. Infelizmente, Kali Yuga, na era que a gente vive, não é possível controlar a mente. Conduzir seria uma forma mais interessante de fala? Conduzir a mente? Sim. Conduzir a mente né, os sentidos de forma saudável. E as ciências antigas, elas têm muito... Se um aparelho vem com um manual de instrução para que a gente otimize a vida útil dele e seus recursos, se o aparelho tem o seu manual de instrução para isso, o corpo tem as ciências antigas para isso. Yoga, Ayurveda, histologia e as vertentes de outras ciências orientais como a que você pratica também. Está tudo ali. Certo. Para finalizar, todo mundo tem uma relação com a Lua, tá? Todo mundo tem a Lua no mapa e tal. Algumas pessoas vão ter a Lua em lugares melhores e outras não tão bons, tá? Porque a Lua, primeiro porque os planetas são 9, eles têm relação entre eles, tá? Alguns deles têm a Lua como inimigo e, por incrível que pareça, mas tem um motivo, a Lua não é inimiga de ninguém. Ou seja, mais um significado importante de que com a mente é possível lidar com inúmeras situações, por pior que pareçam, tá? E em algumas situações, tá? Vou dar uma dica da mão, por exemplo. Esse aqui é o Monte da Lua. Quando ele é raso, esse monte aqui, né? Essa região aqui, daqui para baixo é o Monte da Lua.
É claro que pessoas que malham vão ter a mão um pouco mais inchada, mas ainda assim dá para ver um relevo aqui. Esse é o Monte da Lua. Quando ele está muito raso, é certo de que a pessoa tem uma lua em situação... Tem que entender o que é mão magra, mão gorda, e dentro disso, analisar o Monte da Lua, certo? Marcas fortes que tem nela também, tá bom? Mas a marca deixa para mim. Para vocês é possível observar o monte. Se tiver um montinho, o mínimo de almofadinha que tiver aqui, de fofinho, já tá muito bom. Pessoas que têm a lua em signos, como por exemplo o escorpião, é o que a gente chama de lua debilitada, né? A lua tem casas que são complicadas para a lua, como a 12, a casa 6, né? Muita gente diz que a lua em escorpião, casa 6, a pessoa é doente, vai ter problema mental. Calma. Para doença, tem outros planetas que devem estar na relação para planetas maléficos, inimigos, que consideram a lua inimiga, eles têm que estar relacionados nessa relação com a lua também, até para você identificar uma psicopatia, problemas cognitivos mais sérios, tá? O que eu posso dizer, até por prática, pessoas que têm a lua na casa 6, principalmente em signos que a lua não está tão forte. Como, por exemplo, o escorpião. São pessoas hipersensíveis. Tem problemas de concentração, aprendizado e tal, pode ter, a maioria das vezes tem, mas são pessoas muito sensíveis. São pessoas que não devem se expor, né? Assim como as pessoas que têm um monte da lua raso, pessoas que devem ter mais cuidado ainda em se expor a mente a estímulos deletérios. Devem cuidar muito com a noite. A noite é para estar dormindo, tá? Por isso que a maioria dos seres, à noite, né, eles repousam, principalmente humanos, deveriam. Então, pessoas que têm a Lua em situação, ou Lua conjunto com Arro, Lua conjunto com outros planetas que consideram ela como inimigo, Lua com Saturno, mexe, assim, não só os clássicos dizem, mas por prática também, Lua com esses maléficos muito poderosos, pessoas que têm a autoestima um pouco em situação difícil, tá? Baixa autoestima. Essas pessoas devem tomar muito cuidado. Essas pessoas devem cuidar mais da mente. Cuidar da mente, assim como a Lua é considerada mãe, cuida da mente como se fosse a sua mãe. Com todo respeito. Não importa se você tem quem não goste da mãe, honrar pai e mãe, ponto final. Então, cuida com respeito da mente. Certo. Soma. Isso. É o que eu posso falar, porque senão não deixo também o professor falar. Não, mas eu te puxei todo o tempo da aula passada, você foi esperto hoje, começou primeiro. Desconto, não, hoje eu atrasei, tive um probleminha na viagem, aí, inclusive foi até interessante, foi um imprevisto, né, e aconteceu um problema, testei o meu físico, trocando pneu, e a paciência estava incrível para uma sexta-feira, assim, dia de Vênus, sexta-feira, Vênus, né? E minha lua estava tranquilona. Eu acho que vocês podem até estar notando, assim, que eu tô meio... Tá zen. A lua é elemento água, mas eu tô bem mais vata. Hoje eu tô mais ar, né? Sim, pessoas mais vatas também, pessoas mais de elemento ar, devem preservar mais, preservar mais os sentidos, tá bom? Vatas, por exemplo,
moto, problemático para vocês, ficar pegando vento, night, barulhos, luzes, muitos estímulos, enfim, estímulos deletérios, muitos estímulos para pessoas vatas. A lua de vocês vai para as cucuias. Então, se vocês querem ter uma mente, não, eu sei que tranquila não é a meta de muita gente, quem não quer ter problemas, estresse, de circulação, sangue, coração, também renal, por que não? Porque ela governa as águas. E como o professor já falou, rim, águas. Então, se pessoas que têm pressão alta, problemas de circulação, quem tomou esse monte de dose aí da vacina, né, vai desenvolver problemas crônicos de circulação. Cuidado, não exponham a sua lua a estímulos deletérios. E, por favor, professor. Eu vou aproveitar o gancho de algumas coisas que você falou. Eu fui fazendo minha aulinha aqui, anotando, né? E aí já vão pipocando as ideias. Mas olha que interessante. Você fala que a Lua está relacionada com a água. Já comentei na terça-feira, a água tem uma característica yin, né? Você comentou agora, tem uma representação do rim. E quando a gente fala da mente, a mente está ligada aos sentidos, principalmente, nós relacionamos com o coração. O coração no alto se relaciona com o rim no baixo. E o rim, por ter essa característica da água, consegue sustentar e manter mais pacífico o coração, que é representante do fogo. Então nós temos que essa observação do fogo, da agitação da mente, né, do Shen, só é apaziguada, ou é melhor apaziguada, quando o yin, o rim, a essência, é forte para sustentar esse Shen, né, esse fogo todo. É bem, você vê como acaba casando muita coisa, a gente fala de muita coisa diferente, e ao mesmo tempo elas vão se combinando também, né? Muito bonito isso, é muito legal. Bacana. E perguntei para você dessa relação dos sentidos, porque assim, nós temos os 5 aspectos da mente, que comentei na terça-feira, e também para cada um dos órgãos, que corresponde a esses 5 aspectos da mente, nós vamos ter um tipo de sensorial também, né? Então nós temos o fígado com a visão, então nós vamos ter aquela pessoa que está muito agressiva, comentei o fígado, a raiva, então vocês já devem ter ouvido aquele, né? Nossa, a pessoa está cega de raiva. Então nós temos uma certa realidade com isso. O fígado começa a ficar tão agitado que a pessoa não enxerga. Você fala para ela, oh, você fez tal coisa. Ele fala, não fiz. Fala, não, eu provo, eu gravei, tá aqui. E a pessoa olha e ela não viu. Ela realmente fez tal coisa sem conseguir ver o que ela estava fazendo. E aí a gente vai para a agitação, para a euforia, que está relacionada ao coração. E também a pessoa que está mais eufórica, mais agitada, ou ela fala demais, ou ela não consegue falar, ela fica muda. Você pega uma pessoa que está extremamente eufórica, você pergunta para ela, ou ela desaba a falar um monte de coisa sem sentido, ou ela não consegue falar de jeito nenhum, porque também o coração tem relação com a língua. E aí o falar é a expressão do coração. E vamos ter também aí a observação dos cheiros com o pulmão. Então, muito dos nossos problemas respiratórios, né, acabam afetando também isso daí. Então, cheiros desenvolvem alergias e essas alergias apresentam-se na pele. Normalmente, ou é na pele ou é na respiração. E a gente tem toda essa relação com o pulmão também. Vamos lá para o rim, nós temos a audição. E pessoa que está com medo, ela ouviu um barulho alto, ela se assusta. Ela não consegue ouvir barulhos altos, ela começa a ter paura com isso. Então a gente começa a ver na medicina chinesa uma relação dos sentidos com cada um dos aspectos mentais que tem representação aí nesses
nas emoções, né? E principalmente, volto a dizer, emoção é algo natural, ela deve existir. A pessoa não sente nada. Não, peraí, ela não é robô. Ela pode não expressar o que ela sente, mas ela sente sim. Às vezes ela acha polido, ela acha mais educado não expressar isso. E se você puder acrescentar, esse que eu vou terminar, Alberto, por favor, contribua, que isso é muito importante. Pessoal, permitam expressar essa sensação, essa emoção, nem que for lá no banheiro, na hora que você vai dormir, enfia a cabeça no travesseiro lá e grita, chora, resmunga, fala, mas não prenda essa emoção. Muitos pacientes que eu tratei com problemas que, doutor, fiz uma cirurgia para tirar um problema na garganta, um nódulo que apareceu, não deu 3 semanas, o nódulo apareceu de novo. Por que isso? Eu falei, querida, vem cá que eu preciso conversar com você. O que você não está querendo expressar e o que você não está querendo falar? Pessoas com gastrite, a tal da gastrite nervosa e de várias outras coisas que outra hora eu posso comentar, mas queria que você complementasse isso daí, por gentileza, Alberto. Certo. No Ayurveda, a gente fala as exigências do corpo que não devem ser suprimidas. Acho que a relação mais próxima é essa, né? Eu vou dar um exemplo bem orgânico. O que acontece quando a gente fica prendendo a vontade de urinar? A gente fica suprimindo ela. Tudo bem, às vezes não dá, né? Está dirigindo, não tem aonde parar e causa dor na coluna, inclusive, né? Porque começa a afetar o rim, a coluna é o berço do rim, né, professor? Então você vai começar a sentir dores na coluna, é bem incômodo. Que dizer de suprimir a vontade de fazer o 2, né? Fazer cocô. Péssimo, né? A pessoa que faz isso, inclusive, é chamada, o termo enfesado, né? As pessoas acham que enfesado é o cara que raivoso, sim, colérico, o cara fica com raiva, uma pessoa enfesada, uma pessoa que tem constipação. Algumas pessoas têm constipação a vida toda, mas às vezes essas pessoas, por exemplo, elas podem ficar 3 dias sem ir ao banheiro regularmente, ou até 5 dias. Já peguei pessoas com 6 dias sem ir ao banheiro. São pessoas irritadiças. Pessoas ficam muito irritadas. Você toca nelas, elas ficam irritadas. Te dá uma resposta que se arrepende. É visível no olhar delas. Se arrependem na hora da resposta que te deu, o tom que deu, né? Porque você está suprimindo uma emoção. Então, suprimir uma emoção não é saudável. É claro que tá com raiva, você não vai agredir a pessoa. Isso é patológico. Né? A não ser que seja para se defender, né? Em certo nível, para se proteger. Então, agredir é compreensível. Né? Mas se está com raiva, xinga, respira. Grita também. Não... gritar, cara. Exato. Lá, né? Às vezes há muita raiva acumulada do trabalho. Pô, você não vai gritar no trabalho. O pessoal vai chamar a carrocinha para você. Mas chega em casa, grita, né? Ou olha, gente, é sério, tem um saco de pancada em casa. Tem uma luva, né? Vai bater um saco de pancada com luva, né? Pelo amor de Deus, né? Vai arrumar lesão. É bom para extravasar, né? Na cultura oriental é muito importante. A arte marcial inicialmente não era para guerra, né? Era para defender-se de males seus, né? Fazer circular. Porque quando você retém muito, fica preso, a energia não circula, os pranas, os ares não circulam no corpo, né? Ou o chi, o ki. Então,
quando você faz, quando você luta, você pratica esses exercícios, você incrementa o elemento fogo, que ele é o verdadeiro, ele é o principal transformador, né? Pitta, né? Ele vai transformar, né? O Agni, ele é quem vai transformar toda essa energia parada no corpo. Então, daí vem a importância de lutar, né? De fazer alguma luta marcial, ela é muito importante, não é para ficar forte ou se defender, principalmente você se defender de você mesmo. Então é isso a contribuição que eu tenho que dar. Perfeito, eu só quero fazer um fechamento e eu também já paro por aqui para a gente não estender muito. Olha que legal que você falou do enfesado, né, do problema da eliminação. Comentei na terça-feira, né? Pulmão está relacionado com o intestino grosso. Aí o intestino grosso não funciona, começa a bloquear o pulmão, e o pulmão tem a característica de fazer difundir, né, de espalhar o Qi. Portanto, o fígado, se o pulmão está travado junto com o intestino grosso, não circula. E aí ele começa a ficar inchado, começa a ficar super abundante, que a gente fala, e explode. A pessoa, ela fica, como você disse, ela fica colérica. Por isso vem o enfesado. Isso é muito lindo. E aí, trazendo essa questão dos exercícios com ênfase nas práticas, nas artes marciais, principalmente lá do Oriente, Kung Fu, Judô e tudo mais, você tem muito o gritar, né? Dependendo do movimento, tem o tal do Kiai. Então, você grita para você poder expandir a sua energia, você faz isso modificar. Então, você pode perceber, quando você vai socar o travesseiro para tirar a sua raiva, grita junto, você vai ver que a potência sai, que é algo assim magnífico, porque você está dando circulação para esse Qi. Portanto, você expressa o emocional, você põe ele para fora. Então, esse negócio de chorar quietinho, pode até ser, mas quando você puder, chora que nem criança, sabe? Bota o berreiro mesmo para liberar. Então é muito, muito bom poder fluir esse ar que está bloqueado. Lembra? Mente é um aspecto imaterial. Portanto, ele vai fluir junto com o ar, fluir junto com o Qi. E isso tem que sair, gente. É interessante você relembrar que a mente ele é imaterial. Eu fiz um mapa hoje em dia que eu falei sobre isso. Mas a mente é a principal parte do corpo, né? Porque o corpo ele tem três níveis, né? A saber, metafísico, né? Que é o energético, o espiritual, o psíquico e o físico. O psíquico, o mental, ele é imaterial, certo? Dentro do que ele está falando. Porque ele não é assim substancial, né? Nesse sentido, ele é imaterial. Mas no yoga, ele é dependendo do nível que ele está, ele é material, né? Porque quando você transcende, você deixa quando você passa por todas as camadas da mente, chegando a alma, né, Purusha, você não está mais material. A mente, a importância dela é tamanha que tudo que eu estava comentando, né, no mapa hoje para a pessoa, para o consulente, é que quando você olha alguma coisa, um exemplo, você olha, se contempla, olha por mais tempo, deseja aquilo, o desejo, aquilo já ficou na sua mente. O desejo faz com que aquilo, o objeto contemplado, ele fique na sua mente. Eu ia dizer contamina, é como se fosse contaminar a sua mente, né? No caso de uma coisa material, um desejo material, ele contamina a sua mente. Dali, você vai fazer de tudo para que aquele desejo se materialize. Seja num carro, num celular, numa namorada,
ou o namorado, ou o noivo. Pensa, tudo começou aqui. Então, tudo que a gente tem materializado à nossa volta desde criança começa na mente. Então, tudo que você guarda em mente... Inclusive o seu próprio corpo. Sim. Só um detalhezinho. Claro. Sim, claro. Sim, claro. Mudar a forma física, né? Mutilar-se, né? Para se adequar a um padrão. Não tem nada, o que não tem nada demais, é perfeitamente aceitável, né? Mas contanto que isso não gere riscos maiores, né? Já não é natural, então tem que cuidar para não gerar riscos à saúde. Você comentou dos 3 níveis, né? O primeiro... Ui, pera, calma aí, gatinho. Ela quase me leva o celular aqui. Nós temos primeiros, então seria mais imaterial, o metafísico, o físico, que é totalmente material, e o psíquico na transição entre os dois. Nem totalmente material, nem totalmente imaterial, seria? O psíquico, ele está no meio termo ali. Dentro desse universo é material. Só o metafísico que não, porque o metafísico ele é espiritual. Então, há camadas de espirituais que também... Porque assim, temos os Mahabutas, né? Os elementos constituintes da natureza material. Tá? Todos eles, do mais sutil, que é o Akash, ou éter, ou também pode ser traduzido como espaço, desde ele até o mais denso, que é a Terra, né? Akash é éter, Agni, fogo, Jala, água, e Priti, terra. Do mais sutil ao mais denso, todos eles são materiais. Né? Então, uma forma sutil, às vezes a pessoa vê um espírito, e porque não está encarnado em corpo, é um espírito, é uma coisa, foi Deus que apareceu para mim. Cuidado, calma. Analisa o contexto, tá? Que pode não ser uma coisa divina. A chance de não ser, inclusive, é 90%, de não ser divino. De ser bom ou ruim vai depender de outras análises, tem que tomar muito cuidado com isso. E a parte metafísica, já que você comentou dela, ela precede a psíquica. Ela subjaz aos 2 níveis, a todos os níveis. A metafísica ela subjaz a todos os níveis. Né? Metafísico, por exemplo, nós temos os gunas, que são as influências psíquicas e metafísicas que influenciam a proporção dos elementos na construção da natureza material. Que são os gunas, né? Sattva, Raja e Tamas. Eles que vão determinar uma constituição, como, por exemplo, como se eles fossem você tem um olheiro, um artesão que trabalha com argila, né? Os gunas seriam como se, eu posso, assim, analogamente falando, como se eles fossem a inspiração do artesão. Se aquilo vai ter uma forma fina, grosseira, bela, ou não, vai depender da inspiração do artesão, né? Então, na vida como um todo, os gunas eles influenciam desde o início da existência todas as formas, tá? A gente um dia pode falar só sobre os gunas. Então, o metafísico ele é muitíssimo importante, inclusive na astrologia védica. O metafísico tem bastante coisa sobre metafísico, que são os Upachaya-grahas, né? Que são os planetas sombras, né? São hipermaléficos e eles influenciam mais a nível energético. E a influência deles está por toda a nossa vida. Eu diria que muitos dos surtos, tá? Psicóticos,
é, é, muitos dos surtos mentais, eles começam a nível desses Chayagrahas, tá? Upachayagrahas, né? Tem os principais Chayagrahas, que são Rahu e Ketu, e os Upachayagrahas, que são outros mais de 10 planetas influenciadores. Eles têm suas forças em diferentes horários do dia. Mas nesse metafísico a gente não tem como interferir, mas só para eu complementar, então tem, depois se você quiser debater disso, mas só uma questão. Então, se eu me mantenho muito colérico, eu posso transformar a minha existência para uma coisa de mais agressividade, de mais brigas, de mais situações de combate. Se eu fico muito com medo, eu vou provocar mais reações de medo e mais eventos que vão me trazer medo, seria assim? Isso é importante, você fala nisso. Eu falei dos gunas, que vão influenciar os gunas Sattva, Raja e Tamas. Se você lida, por exemplo, com a agressividade, né? Então a sua intenção, ela vai determinar o efeito desse ato agressivo, digamos, o esporte, por exemplo, jiu-jitsu, ou Muay Thai, né? Tá na moda. Eu vou fazer Muay Thai. Para quê? Qual é o intuito? Qual o propósito de fazer Muay Thai? Aí entra o guna. Se você está sempre se envolvendo com coisas que é de um guna denso, né, mais caído, digamos assim, ou seja, rajas e tamas são os mais densos, ou seja, se o seu propósito fosse mostrar-se mais forte que alguém, agressivo, né, competir. Então, se a tua motivação para praticar arte marcial é essa, ou seja, tamásica, a tendência dessa motivação, ou seja, que é em rajas ou tamas, a tendência disso se transformar, ter um resultado indesejável ou desastroso, é muito grande, é 90%. Agora, se a sua motivação é em sattva, né, quero extravasar, manter meu corpo forte, né? E a origem disso é aperfeiçoar-se a si mesmo, né? Olhar para o corpo, olhar para a mente, começar a dominar a mente via prática de exercício e tudo mais. Em última instância, defender alguém. Em última. Daí esse é sattva. O resultado disso vai ser clarear a mente, proteger a mente, disciplinar o corpo, né, via sentidos, e tendo um contato com as outras camadas da mente. Então, assim, a intenção, o que te motiva, a intenção, ela é muito importante em tudo que a gente faz, tá? A alimentação, então, nem dá para tirar um dia só para falar sobre isso, entendeu? Tomar muito cuidado. Então, ou seja, o psíquico e a motivação é mais ainda do que o psíquico. Porque, às vezes, as pessoas, quem estiver ouvindo e puder e se identificar, eu já tive casos, né, no consultório, né, na sala, que a pessoa, do nada, durante o dia, no meio do trabalho, muita vontade, vocês uma libidinosidade incontrolável. Ou chegou em casa num determinado horário, muita raiva, ou um pensamento assim perigoso, né, de infligir violência a si mesmo, do nada. Que curioso, porque na medicina chinesa a gente tem influência dos planetas sombras. Olá. Isso existe a tendência no mapa, isso mostra, né, a pessoa, a Sirlei Aurélia, Sirlei Real Lisboa está perguntando se eu falo da posição da Lua no mapa. Dependendo da posição, aspecto de algum maléfico com a Lua, conjunção de um maléfico poderoso com a Lua, a pessoa sempre vai ter uma tendência a um pessimismo, pensamentos trágicos, violentos, libidinosos, incontroláveis,
de muito descontrole. Incontrolável, não existe nada que seja incontrolável. Tudo vai depender de como a gente se expõe às coisas. Principalmente se não tiver propósito, aí realmente é incontrolável. Né? Essa coisa, deixa a vida me levar, não existe. Tá? Isso é viagem. Então, sim, pode ser trágico, né? Algumas pessoas têm uma tendência a isso, outras não, mas em alguns horários, mesmo pessoas que não têm tendências, elas, assim, pode passar pela cabeça delas, principalmente se elas não tiverem um propósito, né? Não tiverem um controle. Então, na medicina chinesa, Alberto, eu ia comentar, quase te cortei, perdão, nós temos uma relação de cada horário com um órgão ou uma víscera. Então dá para a gente observar, ó, aconteceu 5 horas da tarde, aconteceu 3 horas da manhã, a gente pode relacionar qual órgão está desenvolvendo isso. E isso é bacana, eu conheço o relógio biológico, muito bacana, a gente pode falar disso na próxima também, os relógios influentes. E aí só uma pergunta, combinando com isso que você falou aí, acho que a gente já deve parar, que a gente está indo de novo para 50 minutos, a gente se empolga demais, irmão. Mas é muito bom conversar com você, é muito bom trazer essas observações. Quando você fala da Lua no mapa, você fala dessa importância da mente e tudo mais, mas como você disse, acho que lá no começo, né? Vai depender da casa que tá, de quem tá perto, de quão perto está. De todo o mapa depende, né? Sim. Então, são vários elementos. Mas você vai sempre trazer a observação da Lua, porque sim, tem a importância da mente, né? Dentro dos Vedas, da astrologia védica, a mente é o principal. Então a Lua é o principal e, é claro, eu considero muito os principais planetas sombras, né, os Chayagrahas, que são Rahu e Ketu. Eu vou primeiro para a Lua, ascendente, e analiso Rahu e Ketu. Eles são minhas principais setas, meus principais direcionadores numa análise, porque eles envolvem muito a mente, né? Então, como disse, a mente é a agulha que vai tocar o disco da vida. Se essa agulha estiver quebrada, só vai ouvir ruído. E só mais uma duvidazinha para fechar, e eu fico quietinho, a gente fecha. Você falou que a Lua não é inimiga de ninguém. Nem desses que quer comer ela, o Rahu e o Ketu, que quer devorar a Lua? Rapaz, se eu te disser que Rahu e Ketu pertencem à Lua. Caraca! Exatamente. Como assim? Eles pertencem à Lua e quer destruir a Lua? Sim. Rahu e Ketu, eles são os nodos lunares. Rahu, ele é o insaciável. Ele é a avidez. Ele é o desejo hiperforte, incontrolável. Rahu representa tudo que ele é muito importante no mapa, tanto na mitologia quanto no mapa, porque ele representa a nossa avidez por viver, por ter experiências na vida, né? Mas como ele teve Rahu e Ketu, são duas partes de um único corpo, de um demônio chamado Swarbhanu. Ele teve a cabeça arrancada por uma forma feminina de Deus, Mohini. Ele arranca a cabeça de Rahu. Só que Rahu, ele é igual o Pac-Man, o Come-Come. Tudo que ele vê, ele quer, né? Ele deseja. É a coisa insaciável nossa, humana. Mas nem tudo que a gente quer convém. Nem tudo que a gente deseja convém a gente. Lembra? Rahu Swarbhanu teve a cabeça cortada, né? Decapitada. Então, Rahu não tem o resto do corpo. É como se fosse uma cabeça sem o corpo. Não tem direcionamento. E aí a nossa função ou missão, digamos assim, inicial. Por isso que meditação, disciplina mental é o primeiro exercício na vida de um ser humano nos Vedas. Porque a nossa missão inicial, para a gente seguir a vida na ordem, é conectar essa cabeça ao corpo, para que as experiências
experiências atuais, que é a cabeça, ararro, estejam conectadas com o resto do corpo. Porque queto, que é a outra parte do corpo, do pescoço para baixo, são as nossas experiências pregressas, não só dessa vida, como de vidas anteriores, dentro de uma jornada. Né? Assim como a cabeça, se um corpo não tem direcionamento, um corpo sem cabeça, ele não tem intenção também. Ele pode ir em direção ao precipício. E uma cabeça sem corpo fica girando em torno de si. O máximo que ele consegue virar. Fica louco. E a Lua, independente disso, ela não vai contra eles. A Lua é quem vai governar isso. Porque por eles serem os nodos lunares, Chaya, sombra, eles são as nossas sombras. Por isso que eles querem comer a Lua, porque a Lua governa eles. Eles querem destruir aquele que governa. Na mitologia, é Sorbano, as duas partes de Sorbano tentando se vingar, né? Um dia eu conto essa história. Legal. Mas é como se fôssemos nós mesmos nos consumindo devido a formas equivocadas de lidar com o corpo e a mente. Você disse, né? A Lua é soma. E é como se a gente se consumisse nos erros da vida, nas escolhas da vida. Então, assim, até fazer uma correção aqui do que eu falei, dos erros da vida. Até comentei isso com uma amiga hoje, ontem. Não existe erro. Daí, por isso meu Gurudev sempre falava, evita criticar. E Jesus dizia, controlai o ímpeto de julgar. Porque, em suma, ninguém está errado, ninguém está errando e ninguém está acertando. Enquanto que tiver nesse ciclo repetido de nascimentos e mortes, identificado com o corpo, achando que a principal função do corpo é satisfazer os desejos, né? Ou seja, a avidez. Como se fôssemos só ararro sem o resto do corpo, né? Então, então a gente tem que estar sempre conectando para não nos consumirmos. Então, não tem ninguém errando e nem acertando enquanto estiver iludido. Tem sim. Mas por que fulano sofre e fulano se dá bem? As pessoas não estão acertando e nem errando. São pessoas lidando com as consequências de suas escolhas. A alma tá... O corpo é instrumento justo para desempenhar o nosso destino. Então, e o corpo a vida é o cenário onde a alma tem que atuar sem repetir. Isso é muito importante. É um espetáculo tem que ser. O ideal é que seja um espetáculo de atuação única. Sem temporada. Pois é. Sem temporada. Aí, curioso, só para juntar isso com o que você falou, na Bíblia também fala que a lei está no coração do homem. E aí a gente vem para a parte, pelo menos no Bhagavad Gita, pelo que eu entendi, Deus está no coração do homem e vai nos falando, ó, sim e não. Então o certo para você, o errado para você, de dentro de você, aquele treco que a gente chama de consciência, né? Ou costuma chamar de consciência, fala, ele grita, não! E você fala, sim, porque eu tô cego e quero experimentar. Quanto por isso que a prática da meditação é muito importante, né? A disciplina. A disciplina é o que vai libertar inicialmente. Sem disciplina não existe liberdade, né? Infelizmente, a sociedade atual, no mundo todo, tomou a palavra disciplina como, assim, tem uma conotação pejorativa, mas não, disciplina é liberdade, como já dizia Renato Russo na música, né? Sem disciplina não tem como, e por isso a importância da meditação, da observação, né? Olha que legal, essas coisas das emoções, os órgãos e tal. Pô, isso é muito interessante, gente. Dá pra...
Dá para pegar o celular, né? Se ficar contemplando sobre isso, não, é muito interessante. Eu passei a minha adolescência viajando sobre isso. Minha adolescência não existia celular, né? Mas assim, como monge, assim, eu passei a minha adolescência wondering, assim, maravilhado com essas reflexões, com essas... Como você disse, né, Alberto? Estamos começando uma série de vídeos porque nesse assunto a gente pode ir para muito longe. E aí só quero deixar uma consideração dentro de que você falou. Pessoal, levar crianças para a arte marcial é muito legal porque ela busca disciplina, esse autocontrole, então costuma acalmar. Mas considere e conheça a pessoa que vai orientar, que vai dar aula, porque tem muita gente deturpada por aí que quer botar para competir, você tem que ser melhor que o outro, e a nossa vida em competitividade gera agressividade, gera problemas normalmente. Quem está com a lua, mente muito dispersa, não consegue se controlar, mil coisas, ou mesmo sem propósito de vida, a arte marcial ou o exercício mesmo disciplinado ajuda muito, porque é um movimento, você vai incrementar o Agni, né? O elemento fogo. Você vai incrementar o seu Pitta, que é o principal elemento transformador. Mas lembrar também que para ter fogo tem que ter ar, então tem que respirar, porque senão essa prática... Não, sim, claro. Eles são interdependentes, mas assim, o movimento em si já te obriga a respirar e ficar atento à ventilação, né? À respiração. Não, é que tem muita gente que vai fazer, como é só puxar ferro, vai fazer força... Não respira, cara. O povo tranca. Não, gente, respira. Vamos lá. Você não tem que botar peso. Você tem que fazer um movimento lá total, né? Senão fica com aquele músculo curtinho, fica tudo encurtadinho. E é perigoso, né? Pois é. Vamos parar por hoje, Alberto. Senão a gente vai ao longe. Nossa senhora, de novo os 20 minutos de... Eu prometo que a próxima vai ficar 30 minutos, tá? Então, até breve. Em breve eu anuncio a data e quem tiver colaborações, sugestões, perguntas, eu vou, a partir de antes de ontem, eu estou sempre deixando a caixinha de perguntas, tá? Eu vou no inbox também. Muito obrigado. Bom fim de semana. Namaskar, fiquem com Deus. Obrigado, professor. Gratidão, querido. Até breve. Até. Tchau.